horizontalização da cidade, porque a verticalização da cidade gera muita perda de visibilidade do espaço, né? Aí tu tem que ver se o ponto de vista econômico, a concentração é melhor, né? Eu pulei aqui, né? Habitar o centro, promover a bicicleta, disponibilizar a bicicleta, honrar a escala humana, qualidade de vida como nos pontos principais, lugares amigáveis para pedestres, urbanos amigáveis, seguros, assim por diante, lugares livres de perigo, assim por diante, sistema de transporte seguro, confortável, eficiente. E essa visão de transporte individual que nós temos, se você adivinhar ela assim, né, tentar espacializar ela, você pode ver de cara, né, nessas imagens da MDB, que é mais consistente, nós temos outro tipo, né? O espaço que é requerido por pessoas em cada uma das atividades, estão me cobrando que eu passar um pouquinho mais rápido, né? Olha só, o Nick fez uma grande campanha na Alemanha mostrando como é que se usava a questão do ter uso de um ônibus, uso de bicicletas e uso de carros. Essa é a ocupação do espaço aberto. Todo mundo vê isso aí. Mas eu gosto muito de um pôster que foi usado por Bogotá, que fez uma mudança um pouco mais conceitual. Olha só, Bogotá chamou de a cidade, a rua, Cali inteligente, e disse o seguinte: quando nós temos somente carros, nós temos uma cidade, transporte individual, nós temos uma cidade de poucos. Quando nós temos transporte coletivo, nós temos uma cidade de muitos, mas quando nós temos pessoas, transporte não motorizado, nós temos uma cidade de todos. Isso aqui realmente é um foco muito dirigido, muito conceitual, que faz uma mudança de conceitos. Lá em Santa Maria, apareceu uma charge interessante do Elias, do Jardim da Maria, dentro daquele negócio, respeito, não sei o quê, né? Governo, respeite o meio ambiente, não jogue carros na via pública, né? Então isso foi um problema dele. Quando o Lúcio falou que de repente ia ter pessoal das prefeituras, aí eu fiz questão de botar um tópico também sobre a lei da mobilidade. A lei da mobilidade foi em 2012, disse que em até 3 anos decorridos da lei, nós deveremos todas as cidades apresentar nossos planos de mobilidade, senão estaremos sujeitos a não ter verbas do governo federal para os projetos de mobilidade. Logo aí à frente, né, gente? E eu quero finalizar mostrando para vocês que, no ponto de vista de mídia e cidadania, nós fizemos isso também em 2011, no início de abril de 2011, lá, teve um padre atropelado, com 82 anos, em cima de uma faixa pedestre. Teve uma menina de 5 anos, que correu da mão da mãe dela e foi atropelada. Felizmente não morreu, mas menos de um mês depois, uma freira foi atropelada na saída de uma igreja, morreu. E criou isso uma convulsão social lá, e todos fomos procurados, mas como é que estão sendo atropeladas as pessoas em cima da faixa que consideram a faixa como elemento mais seguro para as pessoas fazerem a travessia, né? E o grupo RBS local se sentiu, digamos, responsável por fazer uma campanha, e a gente me chamava, eu fui o coordenador técnico da campanha, junto com o pessoal lá, outros da Brigada Militar. Nós fizemos uma campanha que nós construímos durante o primeiro semestre de 2011, que eu vou mostrar para vocês, a campanha chamada Viva a Faixa, com vários significados: viva no sentido de viver, viva no sentido de saudar, Viva a Faixa, em que a gente inundou os jornais e toda a mídia da RBS, jornal, rádio, TV e rua, né? Eu suscitei alguma coisa, mas o adesivo principal da campanha era esse aí. Tinha um spot da TV que eu vou mostrar para vocês, e que reduziu 70% o número de atropelamentos nas faixas e fora das faixas da Maria. Só que, devido, infelizmente, a esse problema gravíssimo que teve nos últimos tempos, nós já deveríamos estar com uma nova campanha na rua, parou em função disso aí, e nós deveremos, no segundo semestre, já estar renovando essa campanha, porque a campanha teve uma excelente repercussão e um excelente resultado. E a nossa campanha tem que estar com som. Está com som, tá, né? A apresentação até está com som. E essa campanha teve várias páginas de jornais, e ela tinha esse vídeo.
somzinho para nós no vídeo aí, que é bem importante o som. Isso, obrigado. Preste atenção no vídeo, no chamado vídeo. Opa, desculpa. Como está descendo ali? Ah, começou o cara de informática? Ah, tá bom. Bom, pessoal, enquanto você resolve a questão do som, vou passar, porque é bom, daí vocês analisam as imagens sem som, depois vão analisar com som, que tem umas informações complementares. Dê uma olhada nas imagens. A ideia foi fazer um filme lúdico em que a mãe com a criança estivesse numa faixa de segurança e que a criança não perdesse. De novo. Em que a criança inteira da faixa com um local seguro, cheia de sonhos, foi usada a companhia Sorriso com Arte lá, que fez um trabalho fantástico em que a menina atravessa a faixa, mostrando um local seguro de fantasia,
vida, né? Com respeito à vida é mais bonita. E essa ideia, eu vou deixar um vídeo aqui, pode passar, com respeito à vida é mais bonita. Então a ideia foi de fazer essa situação para que as pessoas, os companheiros, principalmente, tivessem mal respeito. Isso resultou numa boa mudança, né? E encerrando, queria dizer para vocês que esse nosso planeta urbano que nós estamos falando lá tem solução, é evidente, tudo na vida tem solução. Quando a gente procurar tirar um pouco a visão do planeta urbano e tentar transformar essa visão um pouco mais num planeta humano, que a gente consiga ser melhor, mais feliz e mais cooperativo. Obrigado. Agradecemos a contribuição e professor Carlos. E aí agora a gente vai poder conversar um pouquinho então com os dois painelistas. Quem tiver perguntas. Quando a gente resolve, pode. A gente passa Bom dia a todos e todas, aos painelistas. Meu nome é Junei, eu represento aqui um coletivo do vereador Marcelo Esgarbosa, aqui de Porto Alegre, conhecido como vereador da bicicleta, e para quem é de Porto Alegre sabe que ele trabalha a questão da mobilidade na centralidade do mandato, e aí temos uma frente parlamentar pelo plano de mobilidade urbana, referido pelo professor aqui com a lei. O Gonçalo, um grande companheiro que participa conosco, traz as experiências que ele tem na Espanha, e um defensor dos pedestres e do movimento pedestre que pretendemos começar aqui. Eu não vou falar como um assessor, um agente político, quero falar como um cidadão. E é um comentário mais para o professor Carlos do que uma pergunta. Eu tenho, professor Carlos, um filho em Santa Maria. Um filho. A mãe dele, nós não convivemos, enfim, junto, mas vivemos bem, é professor da Universidade Federal. Recentemente tomou posse lá. Por que estou contando? É um caso particular. Mas começa por aí, porque afinal são das nossas vivências que a gente também toma pé da situação das coisas. Esse meu filho tem 1 ano e 5 meses vai fazer. Eu só dei valor para a questão do pedestre, andando com ele de carrinho em Santa Maria, nos dias que eu vou lá visitá-lo, nos finais de semana. E quero lhe dizer uma coisa. Santa Maria é um retrato do que é Porto Alegre e qualquer outra cidade da região. E contestar um pouco, inclusive, um pouco daquilo que, a boa vontade que a mídia colocou a partir do seu trabalho. Nas ruas de Santa Maria, na região central, onde eu ando de carrinho, com o meu filho, para que ele viva o espaço público também, eu percebo assim que a faixa de pedestre não existe. Vou lhe dar um exemplo, talvez me alongando aqui um pouco. Na Serafim Valandro, onde mora a mãe dele, entre a Mentianeira e a Presidente Vargas, eu saí uma manhã, antes de visitá-lo, um domingo, fotografando toda a cidade, as calçadas e as faixas de pedestre que não existem. Não existem. Porto Alegre é um retrato disso. As calçadas aqui no mobiliário urbano são um problema imenso. E aí eu fico num misto de indignação e falo como cidadão, mesmo como um agente político, de que, por exemplo, na Serafim Valandro, na Presidente Vargas, esquema com a Presidente Vargas, quando o pedestre o semáforo nunca está para o pedestre, porque não existe. Quando eu vou atravessar a rua perto do Mercado Peruso, ou em frente a uma loja que tem ali, para não fazer comércio, eu tento passar com ele, os carros não me deixam, porque não existe. E eu fiquei indignado, para lhe dizer a verdade, com essa mensagem, porque eu mandei, na época da Semana do Pedestre, uma mensagem para a RBS pedindo que cobrisse
inclusive com a DECA. Tirei fotografias e dei para a mãe do meu filho, a Juliana, que levasse até a faculdade e no departamento de direito que ela trabalha, instigasse os alunos a entrarem no Ministério Público e pedirem uma infraestrutura para a cidade. Isso, óbvio que o Ministério Público até agora não fez nada, ou se fez, eu não tenho conhecimento. Eu sei que lá está sendo discutido o plano de mobilidade urbana, que aqui, infelizmente, na IPTC ainda nós não temos isso, embora tenha uma boa vontade dos agentes. E não sei qual é a intenção em relação aos PDS, mas o que eu quero lhe dizer, aquilo que o senhor falava do presidente do Denatran, todos soubemos o que tem que fazer, tudo se sabe, mas a falta da vontade política de todos os gestores, e eu componho um partido que já foi gestão nessa cidade, que não teve boa vontade com os PDS, é o que falta. Porque pedir faixas para que as pessoas respeitem Santa Maria, Porto Alegre, Passo Fundo, Florianópolis, onde eu morei, e para ir para os cursinhos eu levava mais de 40 minutos para sair de Palhoça até a ilha. Meu pai mora lá, já é um gaúcho que realizou o sonho. Agora você leva uma hora e meia. E eu vinha para ir para o cursinho em Floripa e quase morria dentro do latão, que eles chamam, em sol a pico no verão. Então, esse problema, para mim, da estrutura urbana, ela tem uma coisa chamada vontade política. Os agentes são ótimos, a parte técnica toda, mas a falta de capacidade do gestor público de colocar na cabeça de que as pessoas são a prioridade, e aí pessoas, mulheres grávidas, mulheres com bebê de colo, idosos, cadeirantes, pessoas deficientes, jamais são colocadas como prioridade. E quando se faz qualquer tipo de reivindicação, são tomadas como bicho grilo, pelo gestor público, pelo secretário de mobilidade. Então, acho que o grande problema nosso é esse. A própria universidades federais tem departamentos, o senhor vem de lá e demonstra isso, do quanto existe capacidade intelectual e capacidade técnica para planejar as cidades. E muitas vezes se compra de outros lugares um projeto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho, professor, eu queria uma fala sua em relação, inclusive, a Santa Maria. Que bom que tem um comercial desse. Porém, infelizmente, como o senhor disse, foi retirado. Qual é a realidade, ou qual é o meio de forçar hoje? Eu acho que todos nós temos a resposta, né, Gonçalo? A militância de fazer o gestor público enxergar que a cidade é feita para os pedestres. Esse é o principal. E falando outra coisa, não só das vias públicas, mas dos espaços. Por exemplo, Santa Maria tem uma praça, não é a dos bombeiros, um pouco antes, ali na Doutor Bozano, que está completamente abandonada. E é o retrato de Porto Alegre em termos de qualquer espaço urbano físico para a vivência das pessoas. Desculpa me alongar e colocar as minhas experiências pessoais aqui. Enfim, professor. Como você falou muito, Você insistiu muito na questão da Santa Maria, eu quero agradecer e quero... Estou tentando buscar aqui uma... Essa. Você falou muito sério. O seguinte, primeiro, nós estamos partindo de alguns princípios. E foi muito boa a tua fala, que vou aproveitar exatamente a tua condição. Primeiro, você falou abertamente como cidadão. Como cidadão, você está sentindo dificuldades. E que você, por sua vez, no exercício da tua função como assessor político, você pode colaborar tremendamente nesse sentido. Já vou pedir para colaboração. Por quê? Exatamente. Uma vez eu apareço com o pessoal, os prefeitos da região do Colégio Central lá, e infelizmente teve um prefeito lá que me fez a pergunta: professor, quem é que fica aqui na intersecção? Nossa, matemática tem essa ideia da intersecção e tudo, né? Na intersecção do planejamento urbano, planejamento de transportes tem isso, planejamento urbano, planejamento de circulação, e que é a intersecção de tudo que eu digo, professor, me deu uma bela oportunidade. Na intersecção dos três ali fica a foto do prefeito que entender isso. Esse vai ser reeleito. Entendeu? Então, a vontade política é essencial. Mas mesmo que a vontade política, às vezes, e na maioria das vezes,
e inexiste, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Então, nós fizemos a nossa parte, colaboramos, insistimos, a RBS veicula. Nós não temos muitas estruturas viárias. Você me deu cuidado de falar sobre uma outra questão, que é o seguinte: não adianta nós termos faixa de pedestre aqui, de repente, onde é que nós vamos ter essa faixa de pedestre de novo? Vocês estão me perguntando, mas onde é que nós vamos botar a faixa de pedestre nessa rua? Não. Aí a visão é um pouco mais global. E por isso eu sempre insisti, quando fui secretário e propus um plano diretor de mobilidade urbana, exatamente por isso, porque todo mundo dizia, pega essa rua, muda para lá, pega essa rua, bota para cá, não sei o que, tira estacionamento. Não, vamos entender tudo. O que nós temos que ter na cidade são caminhos contínuos, seguros, estáveis. Então não adianta, daí tanto faz, eu vou botar faixa aqui ou ali. Eu tenho que ter caminhos. A localização da faixa é a função de um caminho, de uma continuidade. E você pegou um dos pontos nevrálgicos lá, que é a questão do Serafim Balano com a Avenida Presidente Vargas. Da mesma forma, se você pensar do outro lado da Avenida, na Serafim Balano com a Avenida Janeiro, é a mesma coisa. Os caminhos são vias contínuos. Se você, por acaso, tem a oportunidade de atravessar a rua de um lado, você não tem continuidade para o outro. Tá? E nós fizemos um projeto na época como secretário, que foi instituído em parte, que é na Rua do Acoplamento, se você gosta do acoplamento, em todas as intersecções, desde a Presidente Vargas até a Avenida Medianeira, tem faixas e tem semáforos para pedestres, com tempo de verde para pedestres. E até vou contar um fato para vocês aqui. No início, quando eu fui secretário, muito entusiasmado, que eu achei, né, de botar ali na frente da Droga Centro, que é um maior movimento de pessoas de Santa Maria. Tem uma fornecedora de equipamentos aí, e disse, nós estamos com uma novidade. Eu fiquei encantado com a novidade, vamos botar de uma vez. Eu não paguei para isso, eu vou botar lá. Quero uma faixa, quero um semáforo para pedestre, muito grande, assim, um display muito grande, muito bonito, onde tinha um pedestre, quando ficava vermelha a faixa para pedestre, ficava vermelho o pedestre, bem grande assim. E quando era o pedestre, que era a faixa verde pedestre, aparecia o pedestre do lado em verde, e ele caminhando, né? Coisa muito linda, assim, chamava bastante atenção. E conforme ia diminuindo o tempo, ele corria o pedestrezinho, aquele verdinho, né? Só que daí deu uma chumarada, como nós tínhamos ligado direto no controlador do semáforo, e não tinha proteção nenhuma, e aquilo foi feito meio às pressas, assim, deu uma chumarada, começou a dar uns raios lá, corria o vermelho, parava o verde, tivemos que logo tirar de circulação. Então nós temos que ter equipamentos para que a coisa funcione bem, nós temos que ter recursos, não são previstos recursos para isso, né? E sabe quanto é que custa uma faixa pedestre numa via normal? R$900. Pintar. É caro. A estrutura é bem feita, é caro. Mais barato do que a vida das pessoas. Mas é claro, não há dúvida. É o que eu estou dizendo. Acontece que nós não temos orçamento para tudo. Em Porto Alegre, deixa eu complementar meu amigo ali, do plano diretor. Porto Alegre tem um plano diretor setorial de transporte coletivo só. Não tem um plano diretor de mobilidade. Mas que deve estar em vez de ser construído. Eu só queria acrescentar que nós, na Comissão de Trânsito do Conselho, comemoramos muito quando saiu o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e acreditávamos que a coisa ia andar um pouco mais rápido também, em nível nacional falando. O colega tinha se inscrito para perguntar, mas eu acho que tu tinha se inscrito hoje. Não tem problema. Obrigada. Bom dia, meu nome é Natália. Eu sou socióloga e professora da UFPEL na área de transporte terrestre. Primeiro eu queria parabenizar os dois painelistas, né? E especialmente falar com o Castro do prazer que eu estou tendo em te assistir, tá? Nós trabalhamos juntos durante um bom tempo, né? E fiquei muito feliz com a tua abordagem. E a minha pergunta é para ti, Castro. O seguinte, eu gostei de saber desse grupo de análise, né, que foi constituído em relação à questão das vítimas de acidentes de trânsito. Eu acho que isso é muito importante, porque uma parte a gente sabe que está relacionada ao ambiente construído, né,
né? Isso é uma questão histórica realmente no Brasil em relação ao planejamento da mobilidade urbana, mas tem todo um outro lado que é a questão de comportamental mesmo, né? O das práticas sociais nos espaços públicos. Então, eu acho que seria interessante dizer. E eu queria saber se vocês estão considerando questões socioeconômicas dessas vítimas, se é possível chegar a isso ou não. Porque eu me lembro quando eu trabalhei na IPTC, uma das preocupações que a gente tinha era essa, ou seja, procurar entender melhor quem é essa vítima, né? Quem está morrendo no trânsito, na verdade. Quem são essas pessoas, do ponto de vista do perfil socioeconômico também, não apenas dados objetivos como idade, né, ou locais, ou se está sob algum tipo de entorpecente, enfim, né? Mas também entender um pouquinho melhor quem é que está morrendo no trânsito brasileiro. A gente pode supor algumas coisas, principalmente quando a gente analisa regiões do Brasil, né? E a gente sabe de índices de desigualdade socioeconômicos. Mas eu queria saber se isso está sendo possível, porque eu sei que não é fácil fazer isso. Eu queria te saber um pouquinho mais sobre esse grupo, né? E essas análises que vocês estão trabalhando. É até claro que quer ter acesso aí, né? Tá? É isso. Bom, dentro desse grupo, assim, claro que iniciou em 2008, deu uma certa parada, foi retomado ano passado de forma mais efetiva. Ele tem uma série uma parceria, começou com o Ministério da Saúde, que está trazendo primeiro 5 cidades pilotos do Brasil e está agora passando para outros municípios. Porto Alegre para a sua causa, né? Não é só a IPTC, como eu falei, é um grupo de entidades públicas e até mesmo entidades privadas que estão trabalhando em cima disso. No primeiro momento, essa análise mais fria, digamos assim, de trazer aqueles dados mais próximos à nossa realidade, que é a questão de idade, a questão do exame do teor, se existia alguma substância, local, visibilidade, condições, e está sendo aos poucos trabalhado um segundo momento, que daí sim é entrar, e algumas vezes o pessoal já consegue perceber essa questão da condição socioeconômica também. Então, aos poucos eles são, não posso, um pouco que eu sei, participei um pouco, são 6 etapas, que é feito em parceria lá com o GRSP, que já tem em Guaíba, o pessoal já está mais adiantado, foi a primeira cidade no Rio Grande do Sul. O pessoal lá tem um colega de Guaíba que está dando esse auxílio também, através do Cardita, que é um português que gerencia esse sistema, digamos assim, de GRSP no mundo inteiro. Então, o Porto Alegre está no segundo passo de 6 passos que eles falam. Então, essa questão mais aprofundada está começando a ser feita agora. Tanto é que também a expectativa e a intenção desse primeiro momento está sendo mapeado só as vítimas fatais, mas a intenção do município também é aumentar para os acidentes com vítimas e, quem sabe, um dia também conseguir fazer com os acidentes com danos materiais também. Claro que daí teria que aumentar esse grupo de trabalho que se tem hoje. Mas a gente percebe assim, e conversando com outros municípios, outras regiões do país aí também, digamos assim, que é um trabalho tanto quanto pioneiro, como foi alguns anos atrás a IPTC começar a fazer o mapeamento da acidentalidade, fazendo o acompanhamento até o 30º dia, porque querendo ou não, hoje dentro do país, se a gente pegar o mapa da violência lá, a forma de coleta de dados estatísticos é diferente. Então hoje, por legislação, a gente tem 3 formas de coleta de dados. Então, nós não temos ainda, infelizmente, um padrão de coleta de dados no país, que alguns municípios já estão fazendo esse acompanhamento inicial até o 30º dia e buscando aprofundar aos poucos. Então, acho que isso vai demorar um pouco mais ainda para conseguir fazer com que a gente consiga ter, naquela situação específica, uma coleta de dados mais completa, digamos assim. Esse primeiro momento que a gente tem é essa coleta de dados. Claro que, se a gente for comparar com outras localidades, ela está muito mais completa. Eu acho que sim, não sei se consegui responder a tua pergunta, Antônio. Deixa eu só cumprimentar a colega lá da Federal de Pelotas, da UFPEL? UFPEL, da Federal de Pelotas. A coordenadora lá da Engenharia Civil, conhece ela, a Estela,
sociologia. Eu sou socióloga, Ah, mas o curso de transporte terrestre. O curso de transporte terrestre. É. É que tem um curso aqui no sul, exatamente, no de transporte terrestre. Ah, tá certo. Desculpa, não sabia disso. Você falou sobre a acidentalidade. É o seguinte, no Brasil, nós temos uma precariedade de dados. Nós estamos começando a aprender a fazer estatística. Tanto é que desde 2008, o nosso elemento de dados era o Denatran, dizia quantos morriam no país, parou de emitir dados porque eles erravam sempre. Eles diziam que era 25 mil, 35 mil, eles mudavam assim ao sabor do vento. Enquanto isso, as seguradoras pagavam 90 mil mortos por ano no Brasil, e o Ministério da Saúde indica 60 mil. Então nós temos um problema sério, como ele falou. Realmente, a pessoa, a morte é considerada só o cara que morreu na hora. Saiu daqui e foi morrer no hospital, já não é mais considerado como morto. Agora, as estatísticas estão dizendo que 30 dias, o follow-up é 30 dias de acompanhamento, ser considerado como ferido ou morto. Então vai haver uma mudança, tem que haver uma mudança na estrutura dessa questão. E a questão sociológica, no meu entendimento, tem muito a ver com a pressa das pessoas. Né? As pessoas querem pressa, querem rapidez. Então, tu tratar segurança de trânsito, existem metodologias. As nossas metodologias, é a mesma questão que trata a circulação, trata transporte, trata a segurança também. Que os americanos já há muito tempo já estabeleceram uns 3 S. Né? E aí nós temos as questões abordadas do ponto de vista de engenharia. Nós temos as vias bem construídas, bem pavimentadas, bem sinalizadas, adequadas, com subelevação, superestrutura, declividade, tudo. Nós temos a educação, e aí realmente é uma questão cultural, com o tempo em que nós vamos lá. E o enforcement, que é a questão legal. Porque nós temos uma boa estrutura de código, nós temos uma estrutura insuficiente, precária de fiscalização. Isso não é... Porto Alegre é até um dos bons exemplos da IPTC, como a CET, como o DHTrans. E os americanos consideraram, depois nos últimos tempos, um quarto chamado Economics, ou recursos, que é recursos técnicos, científicos, de pessoal e de dinheiro, recursos financeiros, para poder fazer essa gestão. E que a gente não tem. Os orçamentos são sempre limitados. Pergunta agora o que a Prefeitura de Porto Alegre disputa. Onde é que vão as multas emitidas pela IPTC? Em princípio, é para ser investido. Mas cai no caixa único do governo, como não existe destinação. Meu nome é Gonçalo Duran, eu sou pedestre, então eu sou um perdedor, como você sabe. Os pedestres que não têm como celular, vamos ser cada vez mais. O que eu queria comentar hoje, se o senhor pudesse colocar o slide, onde tinha esses 10 pontos que eram uma dica, eu não sei a verdade. Acho que está depois, né? Um pouquinho depois. Esse. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, seguinte. Eu estou respeitando muito e agradecendo as duas colocações de vocês, mas vou aproveitar separando que você é um técnico e um funcionário, mas você está representando a IPTC. A IPTC, se você puder mostrar, por favor, para a plateia, o símbolo da IPTC, que tem aqui? Tem um pedestre. Qual é o departamento de pedestres da IPTC? Qual é o departamento de pedestres? Hoje a IPTC ela trabalha com todo a visão do pedestre também. Se eu quero perguntar alguma coisa como pedestre, a que departamento devo ir? Qual que é o 118? Aí lá vai ser passado. É o seguinte, o que acontece com a IPTC, como o Gilney falou, com a questão da vontade política.
Converter ruas em vias de pedestres. Quantas ruas foram convertidas para pedestres em Porto Alegre nos últimos tempos? Existe através de leis municipais para fazer isso. Aí é com a Câmara de Vereadores. Não sei se é através de leis, mas quantas foram convertidas nos últimos tempos? Quantas? Número? 2, 6, 100. Nesse momento eu teria que fazer uma pesquisa, eu não lembro nesse momento. Tá bom. Redução gradual do tráfego e do estacionamento que está acontecendo no Largo Clênio Pérez. Estão colocando estacionamento ou estão tirando estacionamento. Transformar lotes de estacionamento em praças públicas que estão fazendo na rua atrás do Largo Clênio Pérez. Então, eu estou colocando e respeitando muito que ele é um funcionário. Tá? Eu estou falando para ele transmitir aos representantes políticos. A EPTC está na direção contrária das dicas que todo mundo está vendo, que são colocadas internacionalmente. Está na direção contrária. Discordo respeitosamente. O senhor está lendo, né? Nos últimos 8 anos, eu fechei uma parceria, fechei uma parceria com a EPTC, com o pessoal da patinação, o pessoal do ciclismo, corrida e eventos de rua ganharam muito espaço dentro do departamento de eventos da EPTC. Os eventos aumentaram absurdamente em Porto Alegre, o respeito por esse tipo de esporte de rua e pessoas usando a rua e não os carros aumentou bastante. A EPTC sempre foi muito parceira, muito presente no departamento de eventos de organização. Eu discordo, a respeito. Qualquer outro São Paulo, Rio, a briga dos atletas de rua é gigantesca, inclusive com os agentes de trânsito. A EPTC é um exemplo, por exemplo, deles. É a sua opinião. Uma parceria com eles. Tu está dizendo que a EPTC não está cuidando do pedestre, não está cuidando do atleta de rua, não está cuidando dos ciclistas. Isso não é verdade. Existe uma vontade muito grande deles e as coisas estão acontecendo. Olha, será que eu estou acostumado a ver outras coisas na minha vida, mas converter ruas em vias de pedestres, a EPTC, por enquanto, que eu saiba, não fez nenhuma. Mas ela nem tem poder para isso. Sim, podem caminhar projetos. Redução gradual do tráfego e do estacionamento, está fazendo na direção contrária, só tem que ir no Largo Clênio Pérez, que é o centro histórico e sentimental da cidade. Transformar lotes de estacionamento em praças públicas. Tudo isto que está aqui, tudo bem, tem que ter pessoas, tem que ter profissionais que estejam fazendo a coisa certa. Tomara que seja assim, e acredito que tem profissionais, mas a vontade política é manter uma grande parte do orçamento em fazer grandes e mirabolantes ampliações de ruas e não dispor do orçamento para melhorar o trânsito dos pedestres. E vou dizer uma coisa muito importante. As faixas de pedestres não tem por que ser só um sonho. Pode ser uma realidade. O pedestre, se nós respeitamos o espírito da lei, tem que ser valorizado por cima do resto dos modais. Então, por que o pedestre tem que descer a rua para atravessar? Se o passo de pedestre estivesse elevado, se toda a faixa de pedestre fosse uma lombada, seria o carro que deveria subir a faixa de pedestre. E aí o pedestre está valorizado. E isso não é um sonho, isso é uma realidade. O carro vai ter que frear para não estragar o veículo. E o pedestre não sai da calçada. Tudo é calçada. O resto a faixa de pedestre é calçada. Então, se nós continuarmos pensando que uma faixa de pedestre tem que ser pintada por R$900, isso é muito caro, nós ainda não estamos no caminho certo. As faixas de pedestres na cidade, além de estar sinalizadas, têm que ser elevadas. Quantas faixas de pedestres foram elevadas nas cidades que a gente conhece? O senhor conhece quantas faixas de pedestres foram elevadas em Santa Maria? Dá para contar com os dedos de duas mãos? Duas Se mãos. puder concluir. Tá, então vou concluir. Então, no
Sim, vou concluir com certeza. Vou concluir aproveitando que estou convidado por el Conselho Regional de Psicologia para comentar sobre os poucos pontos, aspectos psicológicos do transporte na cidade. A linha quebrada do desenho exterior dos laterais dos ônibus em Porto Alegre, todos vocês sabem essa linha quebrada que tem. Essa linha é estressante. Essa linha não está dando uma ideia de transporte fluido, numa coisa como uma curva. Vou acabar, né? Os enormes adesivos da Copa nos ônibus urbanos dificultam a visão do exterior, criando um desconforto geral e dificultando a identificação do destino do usuário. O boneco das placas que proíbem o passo aos pedestres é pouco articulado, quase robótico, tem pouco pescoço. Além disso, as placas são colocadas com 2 parafusos que coincidem inúmeras vezes com o pescoço e os genitais do boneco. Todos esses despropósitos, se não fossem explicados pela simples mesmice rotineira e pela incompetência crônica, pareceriam uma maquiavélica estratégia da frustração contínua para fomentar o desamparo aprendido da população. Se esses serviços básicos não são providenciados, como podemos pensar que serão providenciados outros serviços avançados, como painéis eletrônicos com previsão da chegada dos ônibus, iluminação nos pontos de ônibus, faixas exclusivas de ônibus nas ruas principais que não têm corredor? Então, nós temos que pensar muitas coisas e tem que começar a acontecer logo, não pensar que com o tempo vai acontecer. Isso que com o tempo vai acontecer num país emergente como o Brasil, tem que começar logo. O Brasil tem que propor. E estou disposto a continuar conversando eu acho com o que a resto gente do tem dia. mais espaço à tarde também, né? A gente vai poder continuar discutindo, mas concordo contigo que a gente ainda tem que pensar para logo muitas coisas em relação ao pedestre. Vou passar aqui a palavra para o professor. A gente sente essa necessidade de discutir e de implementar ações. Primeiro, o senhor deve ter entendido quando eu falei antes em caminhos para os pedestres, exatamente nessa continuidade. Essa continuidade, as medidas hoje adotadas de tráfego calmo são no sentido exatamente de estreitar a distância de travessia do pedestre e, ao mesmo tempo, também manter o nível que os carros passem elevado. Mas daí nós temos que adequar a geometria da via, nós temos que ter o chamado obstáculo transversal artificial, que é essa nossa, ele tem que ter 3,5 metros no mínimo de largura, ele tem que ter de 7 a 8 a 10 centímetros de altura, tem que ser adequado. Nós temos um problema, e nós não podemos colocar isso em todas as vias, porque senão nós estamos interrompendo, por exemplo, temos problemas com ambulâncias, às vezes tem caminhos de ambulância em que qualquer motor vai. Ou seja, mas existem condições de serem feitos isso. A tecnologia nos salvará, tenho certeza. Obrigado. Então, gente, eu acho que última questão, porque a gente já está adiantado na hora aí. E aí, ela tinha pedido antes até falar. Na realidade, eu pedi bem antes. Então tá. Eu Seja bem breve, se possível, então, porque então, se boa estender no tarde, nosso já poder. é depois de meio-dia. Eu sou arquiteta da Secretaria de Urbanismo de Porto Alegre e vim fazer a minha contribuição não como técnica oficial, né, já que eu também como cidadã, mas algumas coisas eu gostaria de trazer como informação. As nossas cidades, elas realmente não são cansadas por pedestre. As cidades brasileiras, diferentemente de boa parte da cidade no resto do mundo, porque nós temos um equívoco histórico na formação urbana nossa, que é o seguinte: quando a gente pensa em espaço público, né, em circulação, historicamente, desde a cidade colonial, onde houve a segregação da calçada em relação ao automóvel, o que nós temos feito e investido é apenas em vias para o veículo. Né? Então, nós investimos na infraestrutura para o carro, para o ônibus, para a moto e para agora a bicicleta quando ela está na ciclovia. Quando ela está na ciclofaixa, enfim, ela assume um espaço mais reduzido na calçada. Mas isso o que significa? Que nós não investimos no modal pedestre.
Ele não existe enquanto conta econômica no plano de mobilidade. O que acontece nas outras cidades do mundo? O projeto de circulação ele é feito do alinhamento predial até o alinhamento predial. Sempre quando se abre uma via, se faz junto, simultaneamente, pelo próprio governo, a circulação do pedestre. No nosso Código de Trânsito, nós temos bem claro, calçada é via de circulação de pedestre. Só que quem banca a calçada no Brasil é a pessoa que tem o lote virado para essa calçada. Então, é o equívoco histórico. E o que acontece? Quando a gente fala em pedestre, eu vi aqui todas as menções feitas, a gente lembra dele quando ele cruza a via, mas nós precisamos também de todas as informações dos acidentes que existem quando ele está circulando na calçada. E a dificuldade de se estabelecer caminhos vem justamente disso, é de pensar toda a calçada e o ponto exato e mais adequado que ele deve atravessar a via de que maneira, se ao nível, se abaixo do nível, se acima do nível, enfim. Então, um equívoco histórico. E por que ele foi estabelecido no Brasil e não no resto do mundo? Porque quando aqui chegaram os jesuítas, né, foi necessário fazer juntar os vários santos que haviam no catolicismo, com os indígenas, enfim, e foi criado, sincretismo religioso, obrigado, e foi necessário criar romarias e procissões. E naquela época a igreja dizia assim: se vocês não calçarem todas as vias onde vai passar o santo, se vocês não pintarem todas as casas nesse percurso, vocês serão excomungados. Só que como existiam vários santos por ano, e isso ao longo de todos os anos, cada um queria que o santo passasse na frente da sua casa. E esse conceito de obrigar as pessoas a fazer todas as calçadas, ao invés de poder público, né, se perpetuou no Brasil. Mas isso não acontece no resto do mundo. No resto do mundo, o projeto é feito inteiro. Então, qualquer adaptação ou, digamos assim, valorização do pedestre se torna muito mais fácil, porque o sistema já foi pensado como um todo. Aqui se torna um problema muito grande. Então, por exemplo, a gente se afasta de vias mais centrais da cidade, ocorre que não tem calçada, né? As pessoas são obrigadas a circular na via. Então, quando a gente pensa em plano de mobilidade, a gente deveria questionar muito, né? Por que não se financia o modal pedestre? Por que nós temos no Código de Trânsito a questão da hierarquia viária, né? Nós temos a hierarquia das calçadas para fazer a relação com a atividade, né? Nós temos o dimensionamento das calçadas quando tem uma escola na frente, quando tem uma faculdade, hospital, enfim, o critério passa a ser o mesmo como se fosse ali uma residência, né? Então, a gente dimensiona a via para a quantidade de carros, mas a gente não dimensiona a via para a quantidade de pedestres, a calçada para a quantidade de pedestres e para a atividade de fronte a ela. Obrigada. Acho que a nossa resposta, então, é o planejamento urbano onde fica o pedestre, fica no 15º plano, mais ou menos. Primeiro é que não é, né? Nós estamos adiantando agora, mas nós temos que fazer algumas considerações. Se você pensar em termos de nível de superfície na passagem, veja só, se nós pensarmos, nós temos que deixar um espaço para o pedestre passar, no mínimo 1,20 m, não é isso? No mínimo 1,20 m. 1,20 m. Depois, mais um espaço para a colocação dos equipamentos urbanos. Mais quanto? Depende do porte imobiliário. O porte imobiliário. Daí nós queremos ter ciclovia, nós queremos ter estacionamento, nós queremos ter faixa exclusiva de ônibus e nós queremos ter faixa de carro. Qual é a caixa de via que nós precisamos com isso aí? É imensa. Então, a questão é as prioridades que nós temos que definir para que a gente construa as necessidades em função das prioridades. Então, encerramos com essa fala. Eu acho que encerrar antes, eu achei, nossa, super interessante ela ter trazido essa trajetória histórica e a gente continua de tarde, eu falo de tarde o que eu queria falar. Obrigada. Então, encerramos a mesa agora, agradecemos a presença dos dois panelistas, as contribuições que todos puderam dar e a gente continua conversando à tarde, que com certeza a gente vai ter muito o que falar ainda hoje, né, gente? A gente não cochilar também.
espero que esteja agradável o ar de manhã. Peço desculpas, estava frio, né, um pouquinho. Acho que agora está mais agradável. Então, a gente vai dar continuidade ao evento do Conselho, que não pode estar presente conosco na parte da manhã. Está se trabalhando a questão do pedestre e do urbanismo. E nesse painel específico, a questão da mídia. Na próxima apresentação vai se falar um pouquinho mais específico da questão da cidadania, mas o tema central é o pedestre. Então, para tanto, vai estar trabalhando agora com a Eunice. Agora ele desligou. Com a Eunice Grumano, que é assessora do Detran de Comunicação Social, trabalha junto com a Tânia, com o Eduardo, com a Mariana, mas todo o pessoal. E com o Felipe, que é jornalista formado pela PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, e é repórter na Rádio Gaúcha. Então, depois a gente passa um pouquinho mais do teu currículo, acho que você pode também se auto-apresentar, né? Porque a nossa intenção, na verdade, é nesse painel discutir principalmente como que a mídia vai poder auxiliar, então, na programação, na participação, para garantir a segurança do pedestre. Então, de pronto, para a gente dar continuidade, conseguir vencer o nosso horário, e aqui eu já queria fazer uma sugestão da gente manter, né, uma palestra de comunidade, né, com o pessoal, a gente ter uma fala assim, de mais ou menos uns 20 minutos, para depois a gente poder ter um debate mais intenso, claro, né, considerando, né, a razoabilidade nas nossas falas, para oportunizar também a todos que questionam, certo? Então, eu vou passar para o início de pronto. Boa tarde, todo mundo está ouvindo bem? Bom, eu vou pedir licença para ficar em pé, porque eu não me sinto muito confortável ficando presa atrás da mesa. E até me perguntar, já que a gente está com um pouquinho de espaço aqui na frente, se vocês não gostariam de vir um pouco mais para cá, já que a ideia é a gente conversar e procurar algumas soluções sobre como auxiliar o pedestre a sobreviver nesse meio que a gente está concluindo que é pouco saudável para ele, que é até hostil ao pedestre, né? Bom, meu nome é Eunice, eu trabalho no Detran há 15 anos, sou assessora de imprensa lá desde 98, primeiro curso. Sou jornalista, sou publicitária em relações públicas também, mas trabalhando com jornalismo já há muitos anos, né? Bom, a proposta do Conselho de Psicologia, e eu gostaria muito de agradecer ao Conselho de Psicologia a oportunidade de falar, porque eu acho que dentro da ideia que nós todos temos atualmente de trânsito, da necessidade de estabelecer parcerias, de todo mundo participar, eu particularmente vejo, e o pessoal de comunicação lá do Detran também, que a psicologia é uma área assim, privilegiada para nos ajudar, se não a achar soluções, a compreender melhor os problemas que estão envolvidos na questão do trânsito de modo geral e do pedestre em particular. Nós vamos ver aqui que, em vários aspectos, tem tudo a ver com comportamento, com mudança de comportamento, e, consequentemente, com o entendimento desse sujeito que está andando no trânsito, né? Bom, deixa eu ver se eu me viro aqui. Só um momento, né? Bom, primeiro deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque quando eu montei essa apresentação, eu imaginava que eu ia falar basicamente com psicólogos, né? E com gestores municipais. Se eu observei bem de manhã, nós temos basicamente pessoas envolvidas com o trânsito já, não é isso? Está correto? Bom, então vocês vão me desculpar que algumas coisas estarão repetitivas aqui para vocês que já trabalham com isso. Eu vou passar meio que por cima. Bom, acredito que todos vocês estão bem a par da década de ação pela segurança no trânsito proposta pela ONU, né? Qual era a proposta, então, das Nações Unidas? Que até 2020, todos os países membros signatários do termo conseguissem reduzir pela metade o número de vítimas fatais. Metade não do número que tinha naquele ano, mas da projeção que foi feita, imaginando, se nada for mudado, nós teremos aquela quantidade absurda de mortes e queremos ter a metade disso, ou menos, se possível, né? Eu vou te pedir para dar obrigada. Bom, pessoal, como é que a ONU, através da Organização Mundial de Saúde, propôs que se lutasse contra o morticínio no trânsito? Basicamente, através dos 5 pilares, né? E esses coloridinhos que vocês estão vendo em volta da apresentação é a marca que aqui no Rio Grande do Sul foi adotada
para a década. Existe a marca mundial, que é esse brochezinho aqui, que é a logomarca mundial, né, da ONU para a década. E aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos também essa outra marca das 5 cores, cada uma representando um dos pilares. Esses pilares incluem o fortalecimento da gestão da segurança no trânsito, aí temos a fiscalização e temos também a própria gestão, a parte de políticas públicas, a parte de órgãos ligados ao trânsito a serem reorganizados, modificados e aperfeiçoados. A infraestrutura viária adequada, falamos bastante hoje de manhã de urbanismo, de vias, entraria nesse segundo pilar. A segurança veicular, que cada vez está sendo aperfeiçoada pelas próprias empresas montadoras. Geralmente, há quem diga que estão sendo criados como se fossem tanques de guerra, ou seja, locais de grande segurança dentro e de nenhuma segurança para quem está do lado de fora, e aí entra o nosso pedestre. Vou pular o 4, o 5 seria o atendimento ao trauma, assistência pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação, ou seja, toda a parte vinculada diretamente à saúde. E o vermelhinho ali, o que nos interessa mais aqui, que é o comportamento de segurança dos usuários, porque é a parte que o Detran tem alguma ingerência e é onde ele procura trabalhar. Bom, não sei se todos conhecem, mas vamos passar rapidamente para verem esse vídeo, que é o vídeo de lançamento da década, que eu acho que é bastante impactante e interessante. Vamos ver se o som vai ajudar. Vai! Aqui no Brasil o slogan ficou juntos, podemos salvar milhões de vidas. Então, quando começou a década, tínhamos 1.300.000 mortos ano. Bom, o que se trabalha, qual é esse ambiente onde está inserido o pedestre? Nós temos uma visão, que a gente chama a visão atual do trânsito, que nós adotamos no Detran, que é a seguinte: o que é o trânsito, né? Normalmente as pessoas, não é o caso aqui, nós temos um público diferenciado que já trabalha com trânsito, mas normalmente, se a gente pergunta, vão falar assim, é carro e pedestre. Dificilmente vão ir além disso, né? Na verdade, para nós, o trânsito, nós vemos como um conjunto de relações humanas. São pessoas que estão em um local que é público, que é de todos, e estão se relacionando. Não necessariamente conversando, falando, mas estabelecendo diversos tipos de comunicação entre elas. Essas relações são anônimas, normalmente, e efêmeras, ou seja, numa esquina uma coisa, daqui a pouco já estou adiante, já estou vendo um ciclista, estou me relacionando com um ônibus. É uma série de relações humanas que estão acontecendo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 10 milhões, 700 e poucos, quase 11 milhões de pessoas, né? São 11 milhões de partícipes do trânsito, 11 milhões de pessoas que estão andando no espaço público, que saem da porta de casa de manhã, saem do seu espaço privado e vão para o espaço público, né? Dessas pessoas, 4.300 são habilitadas, ou seja, têm uma licença precária para dirigir no espaço público, dirigindo um veículo automotor. Bom, se nós temos 11 milhões de pessoas circulando, porque são essas 11 milhões, todos os habitantes do Rio Grande do Sul, né, são usuários do trânsito, elas estão, independentemente, são pessoas que estão circulando, elas podem estar de passageiro do ônibus, podem estar a pé, podem estar de qualquer outro tipo de modal, né, mas elas são pessoas sempre, ou seja, elas estão carregando diversos
diversas situações, diversas coisas que as caracterizam. Pode ser alguma coisa transitória, uma irritação, um mal-estar, vários tipos de problema, como também as suas próprias características, né? Há quem diga que se pode avaliar uma civilização, um país, pelo seu trânsito. E, de fato, o trânsito é um microcosmo onde muita coisa acontece, demonstrando o que ocorre no resto dessa sociedade. Né? Vocês devem ter ouvido já frases do tipo, uma que eu gosto de usar, porque sempre é polêmica, as carroças atrapalham o trânsito. Vocês já devem ter ouvido muito falar isso, né? Bom, carroça não atrapalha o trânsito, minha gente. Carroça é trânsito, certo? Tanto quanto um pedestre, um ciclista ou outro qualquer. É um cidadão que está andando numa carroça, né? E essa visão de atrapalhar o trânsito, que significa fazer o trânsito andar mais devagar, considerando o trânsito o veículo automotor, o carro, né? É uma visão antiga que se deve combater de pessoas ainda que têm aquela ideia do veículo como símbolo de status, como símbolo de poder, como um preconceito social, na verdade, que está sendo exposto ali. Bom, tem problema de maltrato a animais e tal. Bom, isso é outra história, é uma fiscalização à parte. Estou me referindo somente ao direito do cidadão de circular pelo espaço público de qualquer forma. E esse trânsito deve ter a velocidade média desses partícipes do trânsito. Não é? Nós não estamos na Suécia nem na Noruega, nós estamos num lugar em que temos muitas pessoas que não têm condições de ter um veículo automotor, que querem andar de carroça, e elas têm esse direito. Mas eu tenho carro, eu pago impostos e o carroceiro não paga. Não é verdade. O carroceiro para ali para tomar um café com leite, ele está pagando metade do café com leite, é imposto e assim por diante. Então, assim, todos os cidadãos podem circular e o trânsito é de todos. Bom, eu falei que essas 11 milhões de pessoas vão para a rua levando vários seus problemas, assim como levam também várias qualidades positivas, mas essa junção de pessoas com irritação, preocupações, cansadas, etc., somente em 2012, para pegar um ano fechado recente, gerou 1.853 vezes alguma coisa nociva, isso que a gente chama de acidente de trânsito, né? Entre aspas. E dessas 1.853 acidentes, resultaram 2.091 mortes. Bom, quantas pessoas são atingidas por essas mortes? E se formos falar das lesões, além das mortes, muito mais. Pode ir clicando. Temos ali uma pessoinha, né, que morreu, que foi atingida por uma lesão. Aí temos os colegas, temos a família, temos a pessoa, a esposa, o marido, o filho que teve que parar de trabalhar para cuidar dessa pessoa lesionada em casa. Temos diversos tipos de diversas pessoas que são atingidas por esse único número. Quando a gente diz assim, 2.091 pessoas, é muito mais. É muito difícil de calcular quantas pessoas são atingidas por esses acidentes. Bom, como eu disse, acidentes não são acidentes, por isso eu falei entre aspas, né? Normalmente elas estão, na grande maioria, relacionadas a questões comportamentais, né? Se são questões comportamentais e queremos modificá-las, precisamos modificar comportamento. E como é que se modifica o comportamento? Bueno, a gente sabe que, bom, gostaria que os psicólogos depois colaborassem com o seu conhecimento, mas, assim, em termos de comunicação social, o que se percebe é que quanto mais influência a pessoa sofrer de diferentes grupos, mais provável é que ela modifique seus comportamentos. Ou seja, uma pessoa normalmente sofre influência da família, dos seus grupos sociais, seus colegas, seus amigos, da escola, da comunidade, das autoridades, de certa forma, e da mídia. E é aí que nós queremos chegar. Bom, os 11 milhões de pessoas, 11 milhões de gaúchos, são outros tantos pedestres, certo? E nessa conversa toda que se tem, que está se formando a respeito de ganhar mais espaço para o pedestre, para o ciclista, para tudo isso, é importante dizer que, na verdade, nós somos tudo isso, né? Falei do preconceito social antes, e outro que existe. A gente ouve dizer assim, agora quando entrarem os carrinhos chineses, os carrinhos coreanos, os carrinhos não sei o quê, agora qualquer pé rapado vai estar motorizado e a gente vai explodir as ruas de verdade.
Bom, será que o pé rapado, né? Eu tenho carro, será que o pé rapado não tem direito de ter também, né? Então a questão talvez não seja essa, e sim o uso que é feito. Por que eu não posso ir trabalhar a pé ou de bicicleta, se for perto da minha casa, e ter um carro que fica na garagem que eu uso racionalmente quando é necessário usar um carro? Quando nós falamos de número de carros na rua, é importante pensar que não quer dizer que todos eles têm que estar às 6 da tarde congestionando, né? Em alguns outros países a gente já vê que existe toda uma política de uso racional dos veículos, em que as pessoas deixam o carro no estacionamento, daí vão pegar o metrô, vão pegar o ônibus. Quer dizer, existem várias e várias formas de circular e não devemos pensar em privilegiar uma em detrimento da outra. O ideal é ter a liberdade de usar todas de uma melhor maneira possível e sem prejudicar os demais, né? Bom, esses 11 milhões, por que eu estou dizendo que são 11 milhões de pedestres? Porque todo mundo em algum momento, por mais que ande de carro, ou sei lá, de outros modais, ele em algum momento da vida ele vai estar caminhando, né? E esse pedestre é o primeiro, né? Historicamente, mais representativo, porque ele é o ser humano por excelência, né? Que não está dentro de nenhum outro modal, ele é o próprio modal. Menos visível pelos outros, porque ele é pequeno, ele não tem luzinha, né? E o mais vulnerável, né? Ele não tem para-choque, ele não anda pela rua de capacete, ele realmente é muito vulnerável. Isso é tão visível que, também voltando a falar da ONU mais uma vez, a ONU deu força para essa campanha, que é uma campanha da família do Nelson Mandela, perdeu uma neta quando menina ainda atropelada, e eles fizeram uma campanha chamada The Long Short Walk, que convidava as pessoas a filmarem ou fotografarem imagens do seu caminho diário para a escola ou para o trabalho e postarem num determinado endereço dessa campanha. E isso rendeu coisas muito interessantes. Foi uma campanha bem forte que ganhou o apoio da ONU. Então eu gostaria de passar esse videozinho aí para nós. So I'm very, very pleased to tell you of this new program that we are launching. It is called the Long Short Walk. It is for the pedestrians of the world to raise the awareness that they have just as much rights as anybody who is using the pedestrians. I am supporting the Long Short Walk, whose purpose is to ensure that everybody who's walking as a pedestrian is safe. And I believe it's everybody's right, whether you're going to work, whether you're going to school, to be safe. A primeira fase da campanha foi centrada nos escolares, mostrando a dificuldade das crianças chegarem com segurança à escola. There are so many pedestrians on our roads who are never heard. This campaign also reaches out to communities, to individuals who bring to the table what does this walk mean to them. I truly support the Long Short Walk because it's really. Então as pessoas começaram a postar esses vídeos e fotos, vale a pena ver, recomendo vocês darem uma olhada. Tem cenas muito interessantes de todo lugar do mundo. Sugestões de soluções para os pedestres, de transporte de escolares, olha no Brasil. Road crashes are the #1 killer of children over 10 all over the world. This is a serious call to action that we save young lives. I support Amanda's campaign. Nós podemos cortar, porque ele estou com um pouquinho de tempo e eu tinha muita coisa para contar para vocês. Então vamos adiante. Essa eu queria mostrar que é a nossa última campanha voltada para o pedestre, que foi agora na semana de segurança do trânsito, cujo tema foi o pedestre. A ideia era até onde vai a segurança do pedestre, eram faixas de travessia que seguiam e subiam verticalmente pelas paredes, né? Na Brasil, na Carlos Gomes. E foi entregue material também em que se pediu que as pessoas respondessem essa pergunta, até onde pode ir a segurança do pedestre.
E a resposta que a gente oferecia, né, entre outras, seria essa, da própria pessoa se colocar como pedestre normal, comumente pedestre ou pedestre eventual, e ir buscando suas soluções de segurança. Bom, no nosso caso agora, falamos na questão mundial, aqui nós temos só um resuminho, né, das vítimas fatais do trânsito gaúcho. Tem um estudo, eu recomendo quem trabalha na área que consulte o site do Detran. Uma das coisas que nós estamos podendo oferecer para a sociedade gaúcha é uma estatística bem melhor do que as que havia antes. Estamos buscando as informações sobre vítima fatal até um mês depois do acidente nos hospitais, e isso foi feito retroativamente até 2007. Então nós temos um estudo sobre pedestre de 2007 a 2011 e está atualizado até o mês passado. Então, nesse período de 2007 a 2011, tivemos 22% do total de vítimas fatais, estou falando só dos mortos, eram pedestres. Bom, como o tempo está curto, pessoal, eu vou passar voando. Isso aí era só para comparar a capital com o resto do estado em termos de índice de motorização, que é o mais importante, eu acho, no nosso caso. 53,9, ou seja, de cada 100 pessoas, 53,9 no veículo automotor. E o índice de fatalidade, ou seja, 7,9 vítimas a cada 100 mil habitantes. São dois números que a gente gosta de utilizar porque eles são bem mais significativos do que o número bruto, né? Eles dizem mais. No estado, o índice de motorização 51,5, o índice de fatalidade 19,41, bem superior ao da capital. Bom, acho que nós vamos ter que pular toda essa parte aí de números, porque eu não tinha muita convicção do tempo que me caberia. Então nós vamos pular toda essa parte, eu gostaria de falar um pouco para vocês disso, que é basicamente, resumindo, obrigada. Acidentes envolvendo pedestres representam 25% do total de acidentes no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre são 46% total, quase o dobro. Pessoal, esses e outros números que eu não vou ter tempo agora de mostrar para vocês, que eu gostaria, estão no site, tá? Permitem a vocês fazerem vários estudos por vários ângulos que vocês desejarem. O que chama a atenção ali naqueles gráficos que passaram correndo antes é que nós temos muitos idosos como vítimas fatais. Estamos nas duas pontas das faixas etárias. Os bem jovens e os acima de 60 anos são as vítimas que chamam mais atenção. Pode passar. Isso aí é os locais com mais... deixa eu agora um pouquinho. Bom, deixando para lá os números, que não vai dar tempo. O papel do Detran, né? Por que o Detran quer ter um papel nessa questão? Porque nós temos a nossa função dentro do Sistema Nacional de Trânsito, do Sistema Estadual de Trânsito, que é importante, digamos assim, até por força de lei, mas temos uma influência restrita junto à sociedade. Nós somos uma sociedade que vem de um período de exceção, de uma ditadura ainda recente, em termos históricos, em que as pessoas têm uma desconfiança em relação à autoridade, é sempre vista como algo que está contra o cidadão, né? E nós sentimos a necessidade de estabelecer parceria. Você se lembra lá no início que eu disse que a mudança de comportamento é mais eficaz quando ela vem de várias fontes ao mesmo tempo, né? E então a gente foi em busca de parcerias. O Detran hoje trabalha com muitas parcerias. Eu gostaria de passar esse videozinho para vocês, que é significativo junto com o que vem. Por que eu trouxe esse comercial do Detran, 2 anos atrás? Por que eu trouxe? Para mostrar para vocês que mesmo a gente que trabalha com o trânsito,
a gente precisa estar sempre evoluindo, porque a gente erra às vezes. E a gente considera que já não é mais o caso de fazer esse tipo de propaganda. Esse tipo de propaganda, ela caricaturiza, né? Quem é de vocês aqui, nós todos gostamos de tomar um vinho e tal, a gente vai se identificar com aquele cara ali que está jogando um monte de latas de cerveja no chão do carro? Provavelmente não, né? E também a gente não corre a 200 km por hora dentro da cidade. Tem várias coisas que estão caricaturizadas ali. E muitos dos acidentes são feitos por pessoas como qualquer um de nós que está aqui, que tomou só um pouquinho de vinho, que correu um pouquinho mais só do que deveria ser a velocidade, que teve só um pouquinho de falta de atenção olhando o celular. E são essas coisas que somadas fazem a grande tragédia que nós temos hoje no trânsito. Eu trouxe, além disso, de fazer o meia-culpa dessa propaganda, também para dizer que nós muito pouco fazemos direto para o pedestre como o público-alvo da mídia. O pedestre entra ali como vítima, vocês viram, né? A mãe e a criança foram atropelados. Nós estamos, na verdade, falando com quem? Nós estamos falando com o motorista, né? Nós estamos querendo dizer para o motorista, não seja que nem esse irresponsável aqui. Nós não estamos falando direto com o pedestre, isso já foi tratado de manhã e é um tema que vale a pena, se tivesse mais tempo, a gente tentar descascar um pouco desse abacaxi. Mas assim, ó, voltando para o que eu estava querendo dizer, nosso estabelecimento de parcerias entra para tentar chegar nesse público tão amplo de 11 milhões de pessoas que precisam receber mensagens de todos os tipos. Existe uma discussão, deve ser a propaganda, deve ser lúdica, a propaganda deve ser violenta, a propaganda deve ser informativa. Nós, na comunicação do Detran, achamos que deve ser tudo, porque nós estamos falando com muita gente. Nós temos pessoas com as mais diferentes percepções e suscetibilidades para atingir. Pena que a verba não permita que se faça tudo o que se deveria fazer, porque, na verdade, nós temos todos para serem atingidos, né? Tem um conceito de comunicação, aí o David vai concordar comigo, que diz assim, tu tem que falar exatamente, se tu tenta falar para todo mundo, na verdade tu não fala para ninguém. Mas que se tu tiver uma página inteira de jornal, com corpo 8 miudinho, de cima a baixo, um tijolão assim, que estiver escrito, como é o seu nome? Renato? Se estiver escrito em cima tudo sobre Renato Neves, o Renato Neves vai ler todo. Vai embora. E a tua mãe também, e os teus amigos também. Então, assim, dá para fazer todo tipo de mensagem, se tu direcionar para o público adequadamente, né? Então, a gente acredita que não cabe essa discussão de tipos, de gêneros, tudo pode ser feito com o devido cuidado, né? Então, entra aqui a mídia como parceiro preferencial e muito importante para o Detran. Por quê? Porque a mídia atua sobre toda a sociedade, né? Todo mundo de alguma forma. Quando eu estou falando mídia, minha gente, estou falando campanhas publicitárias, estou falando jornal, estou falando rádio, estou falando tudo, jornalismo, publicidade, tudo, né? Ela atua sobre toda a sociedade, mas ela pode ser compartimentada. Se eu tenho um problema específico que a minha estatística me diz que é o jovem da classe C, do sexo masculino, eu posso até escolher uma rádio, uma mídia que seja preponderante para ele, e eu posso fazer uma mensagem que é quase o tudo sobre o Renato Neves, né? Tentar direcionar bem para aquele público. A mídia, em geral, tem credibilidade junto ao público, as pessoas acreditam no que está escrito ou que é veiculado, e ela influi em duas esferas, tanto de informação, né, como na emocional. E não é só assim, jornalismo, informação e publicidade emocional, não. Na verdade, tanto uma como a outra tem, em diferentes medidas, essas duas formas de atingir as pessoas. E os pedagogos aí podem me ajudar. A informação que chega com algum nível de emoção é a informação que é mais bem apreendida, pelo que consta, né? Vamos ver outro videozinho, então. Our job is to reconstruct serious crashes and get evidence that may be used in court. Now, this young woman landed here with serious head injuries. Following a huge force that threw her over 6 metres. The impact here
she was hit at 32 kilometres per hour. We're analysing the car and these tyre marks. So we started braking here. You first saw it when he was travelling out at 65. Well, let's change one small thing. Now he's doing 60 when he sees it. This time, he hits her at only 5 kilometres per hour. She'd just have a bruised leg. We'd never have made Então, esse vídeo fala da diferença para o pedestre de estar se dirigindo a 80 ou um pouco menos que 60 km por hora. Um é a morte certa e o outro é talvez uma perna quebrada no máximo, né? E brinca com aquela ideia que todos nós temos depois que acontece alguma coisa ruim. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. E é exatamente o que eles fazem, né? Eles voltam atrás e aquele motorista tem chance de vir a 60 em vez de vir a 80. Bom, nós estamos falando sobre, de novo, como do Detran, esse da TAC, lá de Vitória, né? Na Austrália, foi o que nós acabamos de ver, também voltado para o motorista, né? É raro o que é voltado para o pedestre. Nós vamos ver um agora da TIM, que é voltado para o pedestre, que é para o público infantil. E eu vou mostrar um, mas é uma campanha que tem 6 ou 7, cada um com uma musiquinha, um versinho infantil, sobre como a criança deve ser pedestre. E eu trouxe isso não só porque é interessante do ponto de vista mídia, mas também porque quando se fala em criança, é importante que se coloque ela no papel que ela está vivenciando na sua faixa etária, que normalmente é de pedestre ou de passageiro de ônibus, né? E não de alguém que dirige um carrinho ou uma motinho, que pode ser uma brincadeira divertida, mas não necessariamente profícua do ponto de vista educacional. Vamos ver então esse que é para criança, o público infantil. Um menino que não parava, olhava e ouvia. He loved to play football all day, but the boy didn't cross in a safe place where he could see cars come his way. He then didn't stop, look and listen. The car hit him at quite a pace. And now he cannot play football because his leg broke in more than one place. Então é tudo rimadinho, né? Se a gente fosse ver em inglês, é uma petiguinha, toda uma poesia, toda rimadinha, dizendo para parar, olhar. E também bem adequado para a criança, e que para quem a morte é uma coisa muito abstrata. E é muito mais forte dizer que ele vai ficar machucado, não vai poder brincar com os outros, né? Então está bem adequado. Eu acho que vamos pular isso aí, porque estamos com o tempo estourado. Para finalmente chegar na parte que eu queria do jornalista e o papel transformador que ele tem. Daroy vai confirmar, né? Ninguém vai fazer jornalismo porque gosta das coisas como estão. Em geral, o jornalista é alguém que é inquieto, que busca mudança, que quer participar da construção do mundo melhor, né? No entanto, esse jornalista é oriundo de uma sociedade na qual nós estamos todos mergulhados, que tem alguns equívocos em relação ao trânsito. E esse jornalista não raro reproduz e potencializa algumas ideias errôneas, né? Eu chamei ali de mitos e verdades, né? Aí entra a assessoria de imprensa, que é o meu trabalho, e o papel da assessoria de imprensa é de colaborar com esse jornalista, porque vocês todos sabem que trabalham com isso, que o trânsito é um mundo extremamente complexo do ponto de vista da legislação, técnica, etc. E a gente fica ali de ajuda junto ao corpo técnico, levando as informações para que o jornalista possa fazer da melhor maneira o seu trabalho. O que é importante que a gente dá como exemplo de boas matérias que a gente vê na mídia, né? Quando ela, por exemplo, contextualiza o acidente, né? Em vez de dizer que na BR-116 teve uma colisão, uma pessoa que morreu porque foi projetada a 10 metros de distância, se ela disser uma pessoa que não estava usando o cinto de segurança, foi projetada a 10 metros de distância, isso é uma grande ajuda em termos de educação para o trânsito. É a ideia, o conceito de segurança vindo de várias fontes, inclusive da mídia. Quando estende a pesquisa a outras áreas, né? Quando o trânsito deixa de ser
uma matéria que é só lá em polícia, só lá onde tem a desgraça, onde as pessoas morreram, mas é também visto, por exemplo, como um assunto médico, como um assunto financeiro, porque pode-se pegar trânsito sob qualquer ótica, e nós teremos como falar de trânsito, assim como na educação, podemos falar de trânsito em qualquer matéria, pode-se estudar trânsito em física, em matemática, em biologia, tem N maneiras de se falar sobre trânsito, e assim também nas editorias de jornal, de rádio, de televisão, que são também ótimos exemplos das matérias que apresentam as infrações como uma conduta socialmente inaceitável. Claro que o jornalista nunca vai poder dar a sua opinião, não sei que ele seja um colunista, não se trata disso, mas de dizer que uma pessoa que estava alcoolizada, que passou por cima, fazer a descrição de tal maneira que a pessoa, que o público, o nosso público não é burro, ele vai ler e ele vai concluir, essa é uma conduta socialmente inaceitável. E não como uma fatalidade, como uma coisa que aconteceu porque estava no destino daquela pessoa. Vamos pular, porque não tem tempo. Mas um exemplo que eu gostaria de dar, isso aí foi tirado, eu tirei realmente de jornal, tá? Trânsito violento mata 35, na verdade foram 37, no Dia das Mães. Que monstro esse trânsito, né? Não sei porque não prende, não põe numa jaula e resolve o problema de uma vez, né? Parece uma entidade abstrata que não tem nada a ver com as pessoas que estão circulando, quando na verdade se poderia dizer isso de outra forma, né? Bom, tem muitas outras, mas não vai dar tempo, vamos passar. Um exemplo de conceito equivocado, que a gente vê bastante frequentemente, que é uma ótima pauta para os jornalistas, é essa questão que eu já citei, de que só a pessoa que está totalmente bêbada, trocando as pernas, é perigosa no trânsito. Na verdade, não. As pessoas que beberam bem pouco são também muito perigosas no trânsito e elas são muito mais expressivas numericamente do que o bêbado que está caindo, né? Então, é muito importante que isso seja expresso dessa forma na mídia. Já falei sobre a questão das pessoas não se identificarem, então, com esse personagem que é caricaturizado, né? Podemos passar adiante. Vamos lá. Dentro dessa ideia do só um pouquinho, né? Just a little bit that, também da TAC, eu adoro, por isso eu estou em bastante coisa da TAC. O rapaz está dizendo, eu só um pouquinho mais. Eu só estava um pouquinho ferido, né? Então eu só bebi um pouquinho. Não pode ser mais do que isso, né? Só um pouquinho. Bom, isso aí eu tirei do Correio do Povo, recente, né? Para mostrar como o jornal normalmente lida com a questão do pedestre. Bastante número, né? Então, é uma matéria que é mais informativa do que educativa. Ela está trazendo muitos dados, não necessariamente está trazendo uma nova ideia, né? Ela está informando pura e simplesmente. Um outro exemplo, esse aqui virou vídeo no YouTube, e eu acho uma ótima matéria daqui da empresa do nosso palestrante seguinte, que é, além de informativa, ela é educativa, ela traz um conceito e traz um conteúdo. Esse é o que saiu no jornal, e agora vamos ver o vídeo. Ops, volta os dois. Aí, isso é um vídeo. Traz os números, tal como a outra matéria, mas mostra o que acontece com o pedestre. Mostra a distância que é necessária para frear, quando já atropelou a pessoa, conforme a velocidade vai aumentando. Os 30 km horários são um marco para o pedestre, em termos de
potencial lesivo do veículo, né? Até 30 km por hora são muito raros os óbitos. A 60 km por hora é quase 100%. Então, eu considero uma ótima matéria, por isso trouxe como exemplo, né? E aquele vídeo que a gente não passou porque não deu tempo, da menininha, faz parte de uma campanha europeia chamada It's 30 for a Reason, né? É 30, tem um motivo para ser 30, né? Falando sobre a velocidade máxima. E é um conceito que começa a se espalhar na comunidade europeia, já tem algumas cidades fazendo menores, não grandes centros, mas cidades menores fazendo a experiência de todo o trânsito até 30 km por hora. E, grande descoberta, ele está fluindo melhor e com mais rapidez. No seguinte sentido, as pessoas estão chegando ao seu destino antes, porque elas se deslocam continuamente. Não correm a 60 km para parar e mais 60 km para parar ali adiante. Tem muito mais fluidez e caiu bastante os números de pedestres mortos. Pois não. Vocês enviaram esse vídeo para o vereador Brasília? Esse vídeo foi produzido, na verdade, pela Zero Hora, mas eu acredito que deve ter chegado ao... ele está citando o vereador Brasília porque é um vereador que tem um projeto de aumentar a velocidade. Na verdade, o trânsito é uma coisa tão complexa que nós conseguimos ter em Porto Alegre 2 projetos absolutamente antagônicos em relação à velocidade, que estão ambos sendo tramitando na nossa Assembleia, na Câmara de Porto Alegre, não na Assembleia, não é do Estado, é aqui de Porto Alegre. Uma para aumentar a velocidade média, outra para diminuir. Né? Então, existe toda essa tendência europeia do calming, né? Traffic. É isso aí. Que é a redução, né, com ótimos resultados já, inclusive para a fluidez do trânsito. Pessoal, eu teria muita coisa ainda para conversar com vocês, mas eu sei que eu já estourei o tempo do meu colega, então eu vou passar para o Felipe da Praticidade. Depois a gente conversa com esse Eu vou apresentar o Felipe direitinho. Me senti numa função horrorosa, né? Coloquei ela em pressão, tempo, estresse, é bem trânsito mesmo, né, Eunice? Mas, enfim, realmente, como é uma matemática que a gente se apaixona, né? Então, a gente vai se motivando e vai faltando literalmente o tempo. Então, o Felipe Daroit é jornalista, formado pela URGS, onde vai apresentar inicialmente, representante da Rádio Gaúcha, repórter setorista de mobilidade urbana, e editor e repórter no blog Repórter de Trânsito, que é hospedado no portal PQRBS. E em 2011 foi o 5º jornalista mais premiado da região sul do país, vencedor do prêmio Jornalistas e Companhia do HSBC de Imprensa e Sustentabilidade 2012, nas seguintes categorias: Rádio e Internet pela matéria A Mobilidade Urbana na América do Sul, da Rádio Gaúcha, a MRS. Então, vou te passar de pronto, porque já te tomamos algum tempinho. Boa tarde a todos. Obrigado pela organização do evento, de estar participando aqui, sempre bom discutir isso. E eu quero deixar claro que eu não sou nenhum técnico, igual tem muitos técnicos aqui, eu sou um profissional de comunicação que estou na rua, então vejo muitas coisas acontecendo. Trabalho há 7 anos na Gaúcha e 5 já fazendo essa cobertura de trânsito, então acompanho acidentes e congestionamentos e comportamentos de pedestres, de motoristas, e a minha visão de trânsito, que vocês já trataram várias vezes aqui também, acho que já foi falado, é que o trânsito é o pedestre. O pedestre ele sempre tem a prioridade e o pedestre, todos nós somos pedestres. O carro foi criado justamente para facilitar o deslocamento dos pedestres. Alguns que têm possibilidade econômica, enfim, outros que ainda não conseguiram comprar carro, embora hoje no Brasil a gente consiga comprar carro sem entrada. Mas acima de tudo, o trânsito é o pedestre. E eu acho que há uma inversão de valores das coisas hoje, porque os próprios governos, eu falo isso em âmbito nacional, estadual, municipal, eles não priorizam o pedestre. Eu vejo trabalhando assim nas ruas que os pedestres hoje se sentem intimidados. Porto Alegre lançou aquela campanha recentemente na mãozinha, vocês já ouviram? Esticar o braço, aí você trafega aqui na Getúlio Vargas, por exemplo, que está cheio de faixa,
poucas pessoas fazem isso, as pessoas se sentem intimidadas pelo carro. E é uma coisa que não deveria acontecer. E eu vejo também que uma outra coisa que acontece, a maioria das cidades que estão tentando diminuir os acidentes e congestionamentos estão retirando os veículos, os carros do microcentro, pelo menos. Aqui em Porto Alegre a gente vê que o microcentro, a área central, o centro histórico, como a gente fala, ele está tomado de carros. E justamente na área central de Porto Alegre é a região onde mais ocorre atropelamentos. Talvez não com tanta gravidade, porque as pessoas não têm vias de muito movimento para conseguir andar numa velocidade, mas qualquer acidente com pedestre sempre acaba deixando o pedestre ferido de uma maneira teoricamente grave. Assim. Então, essa questão que é um exemplo que eu vejo que Porto Alegre está, que é onde eu trabalho, mas está demorando muito para perceber que o centro não comporta mais carros em geral. Claro, vai comportar veículos para abastecer comércio, abastecer tudo que é necessário, só que a gente consegue hoje, se para quem mora em alguma região aqui, vai para o centro, pode deixar o carro lá na Duque de Caxias, vai até o mercado público, caminha 3 quadras. Não é tão necessário assim o uso do carro para circular no microcentro. Eu vejo que aqui em Porto Alegre, uma das coisas que acontece são atropelamentos na área central de Porto Alegre. Uma outra questão que foi muito chata aqui em Porto Alegre, que eu vi, e que eu também era teoricamente contra, mas depois eu comecei a analisar a questão das árvores na região da usina do gasômetro, porque o pessoal acampou lá, e aí todo mundo contra, pô, são 300 árvores só, então o que isso tem a ver? Vamos abrir vias. E aí justamente isso é um outro pensamento que não é priorizado o pedestre, porque poucas cidades como Porto Alegre tem um Guaíba, um lugar bonito, assim, que fica maravilhoso, eu acho, no final de semana quando é fechado de Guarapé da Paiva, e justamente vai ser uma obra que vai ser para ampliar as vias, ou seja, a priorização do carro e não do pedestre. Serão abertas, e é o que eles falaram, não é para retirar as 300 árvores, é um projeto muito maior. Então, o que está faltando hoje, que envolve pedestre também, eu acho que se pensa muito trânsito, agora já mais mobilidade urbana, o termo trânsito também que ficou um pouco para trás, a mobilidade urbana, só que não se pensa ainda como um ecossistema, que seria pessoas, ruas, meio ambiente, economia, arquitetura, que tudo possa conviver de uma maneira mais harmônica e sustentável. E a questão do trabalho nosso da mídia, a gente trabalha fazendo matérias educativas, como a Alice mostrou, tem campanhas, e isso sempre, de alguma maneira, eu acho que é interessante, beneficia e pode auxiliar na redução dos acidentes. Só que eu acho, pelo que eu acompanho, assim, que como a gente não tem ainda uma discussão muito forte sobre educação de trânsito, a gente fala sobre comportamento, que só haverá uma mudança com mudança de comportamento, só que não vai ser eu e vocês, eu acho que é algo que pode acontecer para os meus filhos que nem nasceram ainda. É uma geração que vai ter que nascer, porque a gente já nasceu numa geração que, a nossa geração queria ter carro com 18 anos e via o pai cometendo algumas irregularidades, enfim. Mas como a gente não tem redução, a educação de trânsito, um trabalho voltado a isso ainda, e não há nem projeto de lei que invista, que seja obrigatório, e não educação de trânsito de botar a criancinha andando em carrinho, no meio da escola, é uma educação básica de trânsito que acompanha o crescimento da pessoa, porque hoje as pessoas chegam com 18 anos, aí vão fazer um carteira de motorista, tem 28 questões teóricas, 30 questões teóricas, e as pessoas têm dificuldade para conseguir passar, e são perguntas básicas, que a gente só vai ter contato quando tem 18 anos. Então, que motorista que é que vai para a rua? Entendeu? E aí, voltando no painel, que seria o papel da mídia, o papel da mídia é esse. A gente faz matérias educativas, pode fazer campanhas. Só que aí eu me pergunto, até antes de eu vir para cá, eu fiquei perguntando o que a mídia pode fazer para auxiliar o pedestre e para evitar tantos atropelamentos e tal. Porque a RBS fez uma campanha do violência no trânsito, isso tem que ter fim. Isso foi feito foi lançado numa quinta-feira, sexta-feira. O final de semana foi um dos mais violentos que existiam, sabe? Então, aí eu fiquei pensando, poxa, como é que pode ter acontecido isso? Né? Só que a mídia tem uma coisa muito importante, que é a ligação, o meio de campo entre a população e os governos. E eu considero que os governos são os responsáveis por priorizar o pedestre, obras de engenharia e tudo mais. E eu acho que a gente tem que cobrar, e o que a gente faz na Gaúcha, eu acho que isso é cobrar dos governos mais fiscalização. Como não tem educação de trânsito tão boa, praticamente não existe, eu acho, no Brasil.
Eu acho que a fiscalização é a única maneira para reduzir os acidentes. As pessoas odeiam fiscalização. A gente fala sobre radar móvel, as pessoas querem que a prefeitura divulgue o radar móvel, que é a coisa mais absurda que existe. Quem anda na lei a 60 km por hora, quem não fala no celular no volante, quem não anda bêbado pela rua, não tem problema algum. Talvez em algum momento o nosso vizinho vai ter se equivocado, botou uma letra errada, vai vir uma multa. Aí tem aquela polêmica toda. Mas as pessoas não gostam da fiscalização, adoram compartilhar em redes sociais que tem agente de trânsito atrás de uma árvore, que é a indústria da multa, e eu acho isso um absurdo. Eu sou completamente a favor de multa, e não multas como existem hoje, multas pesadas. A questão do uso do álcool reduziu já bastante, né? Isso as estatísticas mostram por quê? Porque a pessoa for flagrada bêbada, vai ter que pagar quase R$2.000, vai ter que pagar fiança e aí vai querer fazer isso de novo. Então, eu acho que o papel da imprensa, além de fazer isso, que é campanhas, alguma coisa assim, eu acho que não resolve tanto. A gente precisa cobrar mais fiscalização. Onde tem fiscalização, eu acho que pode haver uma redução nos acidentes e atropelamentos. Porque, como eu falei, as pessoas não gostam de fiscalização, não gostam de pagar multa, só que as pessoas, é engraçado, chama atenção, que eu cobri tantas mortes no trânsito já, as pessoas não gostam de fiscalização, mas quando perdem algum familiar, algum amigo, a primeira coisa que fazem é ir para a rua pedir fiscalização e justiça. Se é numa zona mais burguesa, vão para a rua, camisa branca, e fazem a justiça e fiscalização. Então é um contraponto, entendeu? Eu acho que muita gente critica a fiscalização e a questão do radar móvel é um absurdo. A prefeitura de Porto Alegre divulgar onde vai estar fiscalizando. Ou seja, a pessoa olhava de manhã cedo, acordava, o radar móvel está aqui, então hoje eu vou aqui cuidar aqui. E o resto não cuida. Então eu acho que a gente só vai reduzir os acidentes, e no caso que a gente está falando aqui, pedestres, priorizando pedestres, principalmente, retirando os espaços dos veículos e priorizando o pedestre. A educação de trânsito entra também na questão do pedestre, porque o pedestre tem que saber que tem que passar na faixa, enfim, mas é uma coisa que a gente foi criado sem estar sabendo. Assim. E fiscalizar para reduzir acidentes e atropelamentos. Eu acho que essa coisa fundamental que eu vejo como profissional de comunicação nas ruas, que é uma coisa que pode, nesse momento, solucionar o problema. A educação de trânsito tem que vir, mas vai demorar bastante ainda para ter uma política pública para que possa mudar o comportamento das pessoas que estão por vir ainda, ao longo da nossa geração. É isso, estou aberto a perguntas, se alguém tiver uma dúvida, uma sugestão, por favor.